Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor, dentro dessa nossa semana dedicada ao grande pedagogo e orador quintiliano, certo? Nós falamos ontem aí sobre uma questão que para alguns parece ser bem polêmica, não é? Mas como nós estamos tratando simplesmente de um autor antigo dando a sua opinião, em princípio não é polêmico, certo? A não ser que nós realmente levemos em conta a opinião dos autores antigos, não é? A não ser que nós realmente pensemos que sim, vale a pena dar ouvidos ao que disseram os antigos, e aí sim nós estamos inseridos dentro da tradição. Mas isso fica como uma questão de foro íntimo de cada um de vocês. Não é? Nós hoje, né, vamos continuar aqui falando sobre esse primeiro livro das instituições de Quintiliano. São 12 volumes ao todo, certo? São volumes bastante curtos, assim, na verdade eu acho que eles cabem todo dentro de um único volume só, assim, um volume seja grosso e tal, todos os 12 livros de Quintiliano cabem ali, né? E depois dele falar sobre essa questão, não é, de se a criança deve ir para a escola ou não, ele diz que a criança será entregue para um especialista, um perito em educação que possa avaliá-la, certo? Avaliar a sua natureza e o seu talento, não é? E dentro de natureza, ele põe assim mais ou menos como sendo algo ligado às virtudes, algo ligado ao caráter, algo ligado à parte moral mesmo da criança e também ao seu talento, mas enquanto talento também natural. Afinal, a criança vai ter aprendido ali, talvez, as primeiras letras e tudo isso, mas aí vai ser, antes de ser entregue ao perito em educação, ela precisa já saber as letras e aí ela será avaliada, certo, por um perito que normalmente é o gramático e depois vai seguindo adiante dentro das artes. E nesse capítulo, no terceiro, se eu não me engano, é onde ele fala que é importantíssimo que a criança aprenda música juntamente com a gramática, certo? Porque senão ela não aprenderá a ler direito, não terá noções da sonoridade das palavras, certo? É preciso que ela aprenda astronomia e matemática, porque os poetas se utilizam muito de astronomia, que ela tenha os rudimentos assim da astronomia, senão ela não entenderá os poetas. É preciso que ela entenda já um pouco ela já tem um pouco de cultura filosófica e por aí afora, não é? Ele enumera ali algumas artes que são necessárias. Ele não diz quando que essas artes vão ser aprendidas, mas pelo que parece é mais ou menos ao mesmo tempo. O interessante é que ele trata da língua grega, certo? Que é a língua da cultura para a sua época, né? Uma importância muito grande. Então, assim, é importante que o sujeito ele aprenda a língua grega juntamente com a latina e nunca mais abandone aqueles estudos, né? Ele deve ser capaz de se expressar tanto na sua língua materna, que sim é latim, ou pelo menos é uma versão mais simplificada do latim, uma versão mais vulgarizada do latim, a sua língua materna, mas com o latim também erudito, latim oficial, ao mesmo tempo que se acostume com a língua grega. Enquanto para nós, talvez, não é? Isso seja meio fora de questão, na maioria dos casos, que nós dedicamos muito pouco tempo ao ensino de línguas estrangeiras para os nossos filhos. Não é? Suponhamos que vamos sim fazer com que eles estudem latim, que estaria para nós como o grego estava para os alunos, para os jovens na época de Quintiliano. Ou suponhamos que não, que nós vamos incentivar nossos filhos a aprender inglês e vamos ensinar inglês. E eu digo nossos filhos, mas podem ser nossos alunos se nós formos professores e trabalharmos em escolas.
olha o quão ridículo é existir inglês num currículo escolar da forma como existe hoje. Era melhor nem ter, é só uma perda de tempo realmente, não é? Ter a notícia de uma língua não serve para nada, principalmente de uma língua que está aí tão acessível, certo? Nós estamos só perdendo tempo 1 hora por semana para estudar uma língua estrangeira. É a mesma coisa que nada, não serve para porcaria nenhuma. Se aquilo não tiver, eu não digo assim 50%, como o Quintiliano põe, não é que os estudos devem ser feitos todos ao mesmo tempo em grego e latim, certo? Com a mesma carga horária, com a mesma quantidade de conteúdo nessas duas línguas. Vamos aí, não vamos ser tão exagerados, mas, pô, nem 10%, nem 20%, né? Nem 20%, nem 10% nós estudamos na língua estrangeira que foi por nós escolhida, seja ela o inglês, ou seja lá qual for, certo? Há exceções, obviamente, não é? Mas são escolas especializadíssimas, cuja mensalidade custa uma fortuna, que tem um programa bilíngue, né? E aquilo que é o óbvio passa a ser um artigo de luxo. É óbvio que as crianças devem ser educadas com duas línguas. Pelo menos para o quintiliano é bastante óbvio, e para toda a antiguidade também, não é? Para toda a antiguidade latina. Os gregos talvez não estudassem nenhuma outra língua por não haver a necessidade, certo? Não havia nenhuma língua que eles tivessem acesso, eles tiveram que... E para eles foi, na verdade, mais difícil fazer tudo, porque eles só tinham uma língua, não tinham nenhum padrão de comparação com a sua própria língua, certo? Para os latinos já foi diferente. Eles tinham ali a língua grega como a língua da cultura, a língua da tradição, a língua da ciência, a língua das artes, e tinham isso como um modelo, algo no qual eles pudessem se inspirar. Se nós olhamos para a educação, mesmo aqui no Brasil, durante o século XIX, início do século XX, nós tínhamos muito isso com o francês. Nós vemos todos os escritores até a primeira metade do século XX, ou pelo menos até os anos 30, 40, e os escritores do século XIX, todos eles aprendiam francês com uma carga horária, se não igual, pelo menos muito semelhante à carga horária que eles se dedicavam ao português. Além, é claro, de terem conhecimentos, né, rudimentos, aqueles que eram bem educados, em italiano, espanhol, inglês, alemão e, obviamente, latim. Mas o francês estava ali do lado, não é? E era necessário que fosse possível ler em francês. Isso aconteceu, eu acho que pela última vez, talvez, com o Bruno Tolentino, que ainda por pertencer a uma família de grandes posses, pôde ter em casa mesmo uma tutora para lhe ensinar francês e outra para ensinar inglês, não é? Que falavam com ele somente nessas línguas. Para nós, isso parece ser algo muito luxuoso, certo? Mas nós não sabemos, quer dizer, nós podemos mais ou menos intuir que, se não for assim, a coisa não dá certo. O fato de nós trabalharmos somente com a nossa língua materna não demonstra ser a melhor opção na nossa educação. E nós sim devemos dedicar o máximo do tempo, a maioria do tempo, à linguagem. Obviamente, como diz Quintiliano, é preciso ler de tudo, não somente os poetas, principalmente os poetas, ou seja, principalmente literatura de imaginação, não é? Quanto mais autores nós conheçamos e dominemos, melhor, certo? Mas ele diz que é necessário ler de tudo, também de filosofia, também de ciência, não é? E tantos outros autores, porque assim nós desenvolvemos a nossa linguagem. E ele diz, não tanto pelo conteúdo que é tratado ali nessas obras, mas às vezes muito mais pela forma como isso é tratado, né? Como os diferentes assuntos, né? Os cientistas e os filósofos tratam dos diferentes assuntos. E nós vemos que, né, diferentemente da nossa educação, a leitura ela já não é o elemento principal, por exemplo, para se estudar matemática. Nós tratamos muito mais com símbolos de outras espécies, certo? Com símbolos matemáticos. Nós fazemos muito pouco problemas,
nós não tratamos de definições matemáticas, não é? Quem de nós decorou alguma definição da geometria ou da aritmética, ou seja lá o que for? Quem de nós consegue expressar em palavras o que é uma equação e como e o que acontece numa equação? Quem de nós consegue explicar bem explicado em palavras as leis da genética, as leis da química orgânica e tudo isso? Nós não somos capazes disso. Nós da aula de química lembramos que tinha ali uma aranhazinha, não é, para fazermos ligações de carbono, e o negócio na aula era saber fazer essas ligações e responder ali uma atividade dada sobre ligações de carbono. Eu tinha que ligar tudo certinho. Na genética a mesma coisa, eu tinha que fazer aquele cálculozinho ali, azão, azinho, não sei o que, não é? Pois é, e depois nós nos esquecemos de tudo isso, isso perde praticamente toda a utilidade dentro da nossa vida e o que nos resta é somente uma notícia, porque nós não tratamos aquilo com linguagem, que é a forma humana de tratar as coisas, e não com símbolos de outros tipos, mas sim com símbolos linguísticos, com um discurso. Nós precisamos de um discurso para sabermos, para falarmos de ciência, que trata de coisas tão abstratas, ou seja, deslocadas da própria realidade. A ciência é sempre uma abstração, nunca está ali na realidade mesmo, nunca está tratando da realidade como um todo, e sim de um aspecto recortado, abstraído daquela realidade. E isto faz com que seja bastante difícil haver, inclusive, um debate entre os cientistas, mesmo entre os cientistas que teoricamente falariam a mesma linguagem, porque, certo, nenhum cientista é acostumado a usar a linguagem. E quem dirá, acontece então um abismo entre as pessoas, por mais letradas que sejam, por mais cultas que sejam, entre os cientistas e as pessoas normais que não se dedicam à ciência, certo? Então um sujeito pode expressar-se muito bem e ele não consegue compreender um cientista, porque o cientista não se faz compreender. E normalmente quando a pessoa acaba se dedicando à ciência, ela não pensa que é necessário se fazer compreender, não é? Aí vem 2 ou 3 cientistas que sim, dominam um pouco mais a sua capacidade expressiva, como é o caso, sei lá, do Richard Dawkins, como é o caso do Stephen Hawking e tudo isso, e passam, né, o Fritjof Capra, e passam a ser os porta-vozes da ciência, os únicos que estão aí lembrados pelas pessoas como grandes cientistas, independente dos seus méritos na pesquisa daquela ciência, e passam a ser louvados, não é? Porque eles sabem falar, além de ter ali as suas pesquisas, os seus microscópios, os seus laboratórios e os seus cálculos, eles sabem falar e as pessoas entendem o que eles estão dizendo, todo mundo entende, e aí eles acabam se sentindo no direito de falar sobre qualquer assunto, não é? Não somente aqueles dos quais eles entendem, mas sim sobre qualquer outro assunto. Isso tudo é uma questão de linguagem, não é? E quando nós falamos ali, vemos no Quintiliano, não é? Ele como se preocupar imensamente com a linguagem e querer, na verdade, formar um homem eloquente, e nós pensamos, poxa vida, hoje em dia não necessariamente precisa ser eloquente, eu posso fazer qualquer outra coisa da minha vida sem ser eloquente. Posso, mas para fazer bem aquilo eu preciso sim ser eloquente, correndo o risco de se transformar aí transformar a minha própria personalidade em algo abstraído da própria realidade, como acontece com diversas pessoas muito competentes, muito talentosas, mas que ao se dedicarem exclusivamente à sua própria área de atuação ou de interesse acabam não desenvolvendo muito bem a eloquência e acabam por não se fazer entender. Então, isso é uma das coisas que o Quintiliano tem a nos ensinar. Como, certo? Como fazer para desenvolvermos melhor a linguagem? Bom, uma das coisas mais importantes é realmente que nós tenhamos contato, muito contato, com os nossos poetas, certo? E existe
O gramático, que é um explicador dos poetas, é aquele que ensina o aluno a ler e a entender a poesia, para que ele saiba muito bem ler e entender aquilo que os poetas trataram, que são os grandes modelos da nossa língua, certo? Esse explicador dos poetas, por acaso, ele também vai pegar num texto filosófico, num texto científico, em qualquer outro tipo de texto, um texto histórico, por exemplo, ele também vai ensinar o aluno a fazer aquilo que hoje em dia nós chamaríamos de interpretação de texto, mas eu acho que é ruim utilizar esse termo para o que Quintiliano está propondo ali, não é? Porque é muito raso o que nós consideramos hoje interpretação de texto, certo? Primeiro nós temos uma maldita pergunta que é feita pelos professores de literatura e tal, e uma perspectiva toda diante do texto, que é o seguinte: o que o autor quis dizer, certo? Só que nós não estamos interessados no que ele quis dizer, nós temos que prestar atenção no que ele disse. E se um autor disse algo e quis dizer outra coisa, é sinal de que nós devemos ler outro autor, porque ele é um mau autor, certo? Então assim, eu acho que o fulano, ele foi mal interpretado, porque ele não quis dizer exatamente isso. Muito bem, pode ser que ele seja realmente uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, mas se ele disse outra coisa ou disse algo diferente daquilo que ele realmente queria, é porque ele é um mau autor. Ele não domina a eloquência, ele não domina a palavra. E isso, não é? Quando nós vemos assim, interpretação de texto é saber o que o autor quis dizer. Não, pelo amor de Deus, paremos com isso. Interpretação de texto é entender aquilo que o autor disse, certo? O que ele disse. Há ambiguidade? Sim, porque o autor, ele faz de propósito as ambiguidades. Será que esse autor, no caso, ele quis dizer banco da praça ou banco onde eu me sento? Ele talvez tenha sido as duas coisas, e se ele não especificou, é porque ele disse as duas coisas. Quando há palavras ambíguas, é assim, certo? Então, nós precisamos ver o que o autor disse, interpretar o texto e saber o que ele disse. Se há ambiguidade, saber quais são as possibilidades de significados, possibilidades semânticas todas daquelas palavras. Sim, justamente isso, não é? Nós precisamos trabalhar com os níveis de leitura, não é? Os níveis, para quem não viu, aqui mesmo no Instagram, tem no YouTube também todas essas lives sobre os níveis de leitura. Isso é ensinar interpretação de texto. Nós precisamos ter uma cultura que seja vasta o suficiente em diversas disciplinas, certo? Para que nós entendamos sobre o que o autor está falando. Se nós não sabemos se a Lituânia fica na Europa, e se fica na Europa, em que parte da Europa, nós lemos ali a palavra Lituânia e não entendemos o texto, certo? E nós precisamos sim de uma cultura. Não é a cultura geral, é cultura em si, certo? Esse negócio, ele tem uma grande cultura geral. Não, cultura é cultura. Cultura é cultivo da alma, certo? E saber onde fica a Lituânia faz parte da cultura e não da cultura geral. Tendo isso em mente, aí sim, não é? Nós podemos ir adiante com a nossa própria educação e com a educação dos nossos alunos, dos nossos filhos. Agora, e o idioma estrangeiro, não é? O idioma estrangeiro, bom, se nós vemos ali alguém com a Raquel de Queiroz falando, né, que traduziu o Dostoiévski inteiro, praticamente, acho que todo, né, do francês para o português, não é? E aí perguntaram uma vez, mas como assim? De onde tu aprendeu francês? Mas todo mundo aprendia francês, certo? A gente não vê outra forma de ter... e aí o francês poluiu a língua portuguesa e tal. Acontece, certo? Se nós usarmos uma língua como o francês como espelho da nossa própria língua, nós vamos encher a nossa língua de galicismos. E realmente é isso que aconteceu, não é? Desde o início do século XIX
até o início do século XX, nós poluímos a nossa língua com galicismos. Não é? Isso é ruim ou é bom? Bom eu não sei se é, eu só sei que é melhor do que poluirmos a nossa língua com anglicismos, certo? Enchermos a nossa língua de gerúndios porque os livros são traduzidos do inglês para o português com a mesma estrutura sintática e tal. E o que é ruim, não é? Qual é a melhor forma de nós não poluirmos o português? É a mesma coisa que uma cirurgia, certo? Eu vou fazer um transplante de rins, por exemplo, em uma criança, e se a mãe da criança puder doar um dos rins, é melhor ainda, ou um irmão da criança, também é muito bom, porque aí não haverá rejeição. Assim acontece com a língua. Se nós pegarmos do espanhol aqueles elementos que nós precisamos para a melhor expressão da nossa língua, do nosso irmão, ou seja, do espanhol, ou se nós pegarmos do pai da nossa língua ou da mãe da nossa língua, que é o latim, melhor ainda. Foi isso que os grandes modelos da língua portuguesa, como Camões e o padre Antônio Vieira, fizeram. Sempre foram no latim buscar aquilo que eles precisavam. Então, Quintiliano nos deixa com essa questão, não é? É preciso sim ter uma grande cultura para quê? Para melhor termos eloquência. O que eu vou fazer depois da minha vida, se eu serei um cientista, um filósofo, um escritor, um artista, um engenheiro, seja lá o que for, não interessa muito. O importante é que eu seja eloquente em qualquer uma dessas profissões, dessas áreas de atuação que eu terei na sociedade. A eloquência, sim, é muitíssimo importante e para isso, sim, eu preciso de certa biologia, preciso de química, certo? Mas enquanto isso for possível de ser expressado, que eu me acostume desde sempre a expressar aquilo que eu aprendo, não é? E outra coisa é que a língua estrangeira é fundamental na formação de qualquer um. Não se faz educação monolíngue. Isso não existe dentro da nossa tradição aqui ocidental. Se nós quisermos fazer isso, nós estaremos inventando outra coisa, certo? Se nós vamos para a China, o sujeito que é um sujeito culto, ele realmente conhece chinês e foi educado também estudando o chinês antigo, certo? Que é tão diferente do chinês que ele fala quanto o português é do latim e assim por diante, né? Nós sempre, durante a história inteira do Ocidente, estudamos latim como a língua principal assim do nosso culto, a língua que estava ali lado a lado com a nossa própria língua materna, quando não era até exclusiva, como era o caso da Idade Média, onde não existiam ainda as línguas nacionais. Bem, muito obrigado a todos. Amanhã continuamos aqui falando um pouco mais sobre Quintiliano e através de todas essas reflexões que esse autor tão antigo nos provoca ainda hoje. Muito obrigado, até lá.